Tem gente me ouvindo agora e desistindo do filho. Tem gente me ouvindo agora desistindo da mãe, do pai. Tem gente me ouvindo agora desistindo do esposo, da esposa. E por que você está desistindo? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu sempre gosto de citar um versículo em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Eu acredito que ele virou algo muito profético nas minhas ministrações. Muito profético mesmo. E eu só posso falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que Deus faz. E uma das coisas que eu aprendi é que nós temos uma chave. Essa chave se chama a oração. Eu fui criada num lar meio conturbado. Meu pai não servia a Deus e hoje eu choro de gratidão, porque em meio à conturbação Deus nos ensinou o que é viver uma vida de oração. E a gente ia, para o círculo de oração. O círculo de oração na minha época não tinha energia, e era bem que era lindo. Deus curava, havia batismo. Deus revelava o profundo e o oculto. Os joelhos ficavam marcados mesmo de verdade. E em casinha de taipa, do irmão Francisco Luiz e da irmã Raimunda, que já dorme no Senhor. E aí, eu era uma criança muito sonhadora. E tem uma parte da minha vida que até hoje o céu é muito real assim para mim. Como na nossa casa não tinha energia, mas meu pai colocou aquela telha, que fica mais clarinha, e me lembro pelas brechas das telhas, quando era época de lua, que caía assim dentro da rede da gente, aquele claro, eu começava a conversar com Deus. Aos meus 12 anos, Deus já me dava visões tremendas de tudo que eu estou vivendo hoje. Eu era o José da casa. O José sonhador e que orava, que Deus falava comigo. E as orações, uma das minhas petições, um dos meus propósitos que eu fiz com Deus. Entre os 10, 12 anos, eu coloquei no meu coração que todas as minhas orações, elas iam ser destinadas ao meu pai. E que se eu orasse 3, 4 vezes por dia, eu ia orar pela salvação do meu pai. E se eu fizesse propósito, eu ia orar pela salvação do meu pai. E se eu jejuasse, eu ia fazer propósito para que Deus libertasse o meu pai. Foram muitos anos. Em todas, quando eu fui crescendo, que eu me tornei jovem, as minhas orações eram destinadas ao meu pai, para que Deus a viesse salvar. E todas elas, eu me fortificava no Senhor. Eu acreditava que Deus ia trazer o meu pai, que o Senhor ia salvar o meu pai. Tem gente me ouvindo agora desistindo do familiar. Tem gente me ouvindo agora e desistindo do filho. Tem gente me ouvindo agora desistindo da mãe, do pai. Tem gente me ouvindo agora desistindo do esposo, da esposa. E por que você está desistindo? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele nos forja em meio à dor. Ele faz igual a azeitona, ele nos espreme para que saia o seu azeite, para que a gente entenda que a gente é dependente dele. Eu orava. Eu orei na infância, eu orei na adolescência, eu orei na juventude, eu orei já sendo uma jovem senhora, eu orei. E minha mãe era incansavelmente. Minha mãe orava, nós orávamos. E parecia que quanto mais nós orávamos, tudo ficava muito ruim. E há 2 anos atrás, Deus permitiu uma enfermidade. E nessa enfermidade, eu tive uma visão que Deus levava meu pai enquanto eu ministrava.
E Deus me mostrava meu pai infartando. E assim que eu cheguei na minha cidade, na cidade que nós moramos, no mesmo lugar, eu chamei o meu pai e conversei com ele. Falei, pai, eu vejo o senhor infartando e não tem tempo de você se reconciliar, porque ele já tinha aceitado o mundo, não tinha permanecido. E ali o Senhor permitiu outra enfermidade. E naquela enfermidade se cumpriu também uma visão que Deus me dava, que meu pai aceitava Jesus conosco, com a família. Iniciamos uma campanha, e naquela campanha, meu pai, quando eu perguntei, o senhor quer voltar para Jesus? Ele já foi se ajoelhando. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que mais de 25 anos se passaram, mais de 20 anos se passaram. Eu, como filha, e as minhas irmãs, incansavelmente, clamaram por isso. Minha mãe, eles já têm 60 anos de casados. Então, minha mãe, ela tem mais de 40 anos que ela orava por esse momento. E tem coisas que nós não podemos fazer, mas Deus faz. Tem coisas que nós não conseguimos resolver, mas Deus faz. Tem coisas que nós não podemos alcançar, mas Deus alcança para nós. E a gente tem vivido promessa sendo cumprida. Todo deserto, ele sinaliza que Deus está nos moldando para outros níveis. Então, esse deserto que você está passando, é Deus dizendo, eu estou te preparando para o próximo passo, para o próximo nível, para a próxima vitória. Não murmure, não reclame, mas aprenda. A oração, ela é a chave que abre os céus. A oração é o oxigênio da alma. A oração é que nos coloca de pé. A oração é que nos molda o nosso caráter. Arranca o orgulho. Eu não sei como está o seu nível de oração com Deus, mas Deus está te chamando. Volte a orar. Eu termino dizendo que o círculo de oração é o lugar mais lindo que alguém pode ir. É um momento que nós encontramos Deus. Quantas pessoas que estão aqui, eu quero lhe perguntar. Aqui embaixo, conte algo que Deus fez através de você na oração. Talvez você não esteja mais frequentando a igreja, talvez você esteja frustrado, decepcionado, fraco. Eu quero te convidar a voltar. Volta orando, volta participando do momento de oração na igreja. Ora sentado. Essa é a minha frase principal. As meninas que me acompanham nas mentorias, as meninas que me acompanham, os congressos que eu vou, eu sempre digo essa frase. Ore sentado, ore em pé, ore deitado, ore de joelhos, mas não pare de orar. Deus faz e Ele é poderoso.